Hoje, a igreja abandonou seu primeiro amor. Ela faz concessões e mais concessões ao pecado, ao invés de fazer oposição cerrada a ele. A tolerância ao pecado está chegando a um limite máximo. Os pastores, os pregadores estão muito mais preocupados com o dinheiro, com a fama e com a aceitação pessoal do que com qualquer outra coisa. E os cultos parecem mais shows teatrais do que com a pregação do Evangelho. Hoje se tem um maior número de pessoas frequentando igrejas do que qualquer outra época, mas também se tem o maior número de não convertidos e de ímpios dentro da igreja. E o que atrai essa imensa maioria de ímpios? A proposta de riqueza que tem sido a principal da grande maioria das igrejas. Não se prega o Evangelho de Jesus, mas se ensina a como ser rico. É uma tragédia e uma terrível inversão de valores. Não existe cristianismo sem sacrifício, sem cruz ou sem dor. Pentecostes significa dor, mas a igreja quer o prazer. Pentecostes significa peso, sofrimento, mas os cristãos querem a comodidade. Pentecostes significa também prisão, mas a maioria dos cristãos de hoje faria muita coisa, menos ir para a prisão por amor a Cristo. Você seria preso por causa do Evangelho? Por causa de Cristo? Não importa quem somos, não importa o que sabemos, verdadeiramente o que importa é o que somos diante do Altíssimo Deus. Se agradarmos a Ele, não importa a quem vamos desagradar. Nós temos que ser aceitos é por Ele e não pelo mundo, e não pelos homens. Nós precisamos ser conhecidos no céu. A rejeição e a oposição dos homens muito deve nos alegrar. Mateus 5, versículo 11 e 12 diz, é Jesus falando, bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Lucas, capítulo 6, versículo 26 diz, é Jesus também falando, ai de vós, quando todos os homens falarem bem de vós, porque assim faziam seus pais aos falsos profetas. Hoje, se nós tivéssemos pelo menos 10% da espiritualidade que acreditamos ter, as nossas cidades estariam cheias de verdadeiros cristãos, vivendo um profundo arrependimento e se lamentando no que a igreja se tornou. O propósito de Deus para nós não é que experimentemos felicidade, mas santidade. O propósito de Deus para cada um de nós é que experimentemos e que vivamos a santidade. A primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 16, diz, para sermos santos, assim como Ele é santo. A linha que separa e que distingue o cristão do homem do mundo é bem definida, mas na prática hoje ela está totalmente desmoralizada. Atualmente não há diferença entre um cristão e um mundano. Essa é a dura e vergonhosa realidade para todos nós que dizemos ser cristãos. Pois poucos são aqueles que de fato podem ser chamados de cristãos, de verdadeiros discípulos de Cristo. E aqueles poucos que são cristãos, o são porque se parecem com Cristo. A primeira carta de João, capítulo 2, versículo 6, diz que aquele que está nele deve também andar como ele andou. Aquele que diz ser cristão
e passa horas e mais horas em frente da TV ou navegando na internet, está com o cérebro morto e a alma em profunda falência espiritual. E em falência espiritual está também o evangelismo moderno, pois os pregadores, os evangelistas, tentam criar métodos mais fáceis para levar os pecadores à conversão e os cristãos a uma experiência com o Espírito Santo. Basta o pecador levantar a mão no lugar onde está, que ele é considerado salvo. E assim se elimina o arrependimento perante o altar de Deus. E depois, para que uma pessoa seja cheia do Espírito Santo, eles dizem: fique de pé no seu lugar, e o pastor ou um obreiro irá orar por você, e assim você será cheio do Espírito Santo. Que loucura! Que vergonha para nós! Isso não existe. Para que ocorra o novo nascimento, a regeneração, é preciso trabalho de parto. Gálatas 4:19 nos diz, é o apóstolo Paulo falando: meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Não há novo nascimento sem o trabalho de parto. E somente o Espírito Santo pode realizar o novo nascimento. Só Ele tem o poder para realizar este parto. O Evangelho de João, capítulo 3, versículo 6, diz o seguinte, é Jesus falando: o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Hoje em dia, as igrejas estão contaminadas por um terrível mal. Os pastores estão muito mais preocupados em encher a cabeça de conhecimentos puramente humanos do que ter um coração em chamas. A igreja de hoje se orgulha da inteligência e da oratória dos seus ministros. Mas antes que alguém se glorie na carne, convém lembrar que estamos diante, provavelmente, do mais baixo índice de conversões genuínas de toda a história da igreja. O diabo não se impressiona com a riqueza verbal, com a oratória ou a inteligência de alguém. Guarde isso no seu coração. O pecado hoje recebeu uma fachada de beleza, está sendo popularizado, entrando por nossos ouvidos através dos rádios, pelos nossos olhos através da TV, da internet e das capas de revistas. E cada rua de nossas cidades é um poço de pecado, de bebida, de trevas, de condenação. É necessário, é extremamente urgente enfrentar e se opor a todo e qualquer tipo de pecado, e fazer isso mediante o poder do Espírito Santo. Pois assim como os cientistas modernos chegaram a uma nova dimensão de poder quando dominaram a energia atômica, da mesma forma a igreja precisa redescobrir o poder infinito do Espírito Santo. Só assim ela vencerá a luta contra o pecado, na qual ela está sendo terrivelmente derrotada. A igreja só tem uma missão: salvar almas. E, no entanto, elas estão perecendo. Pense nisso. Existem milhões e milhões de almas eternas que precisam de Cristo. E sem a vida eterna, elas irão perecer. É uma tragédia. Cristo não desejava que ninguém se perdesse. Hoje, há milhões e milhões de pessoas seguindo para o fogo do inferno porque se perdeu o fogo do Espírito. Reflita agora sobre isto. Assim como Moisés não pôde deixar de notar a sarça que queimava sem se consumir, assim também ninguém vai se enganar quando vir um homem em chamas. Pois Deus vence um fogo com outro fogo. Quanto mais fogo houver nos púlpitos,
menos pessoas haverá no fogo do inferno. Essa atual geração de pastores e pregadores é responsável pela atual geração de pecadores. A igreja atual precisa urgentemente de profetas, de homens santos que caminhem com Deus, que estejam diante da sua face. Homens santos que falem, movidos pelo Espírito Santo, e cujo compromisso maior é com a verdade única e eterna do Altíssimo Deus. Você não quer ser esse homem santo? Essa mulher santa? Seja você, hoje, um profeta do Altíssimo Deus. Seja você aquele que tem compromisso unicamente com a verdade eterna do Deus eterno. O Deus Todo-Poderoso hoje busca homens santos que de fato sejam movidos, como eu já disse, tão somente pelo seu Santo Espírito. Aceite esse convite do eterno Deus e seja você aquele novo Moisés, aquele novo Elias, aquele novo João Batista, para preparar os caminhos do Senhor. Amém e amém.